No cenário do MMA mundial, há uma nação que se destaca como verdadeira potência, o Brasil. Conhecido por sua paixão pelo esporte e por produzir lutadores mais talentosos do mundo, o país tem uma longa e gloriosa história no Ultimate Fight Championship, ou UFC. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de 20 brasileiros que alcançaram o título de campeão do UFC, deixando a sua marca na história das artes marciais mistas. Quer melhorar sua performance das artes marciais? Não se preocupe, temos a solução perfeita para você. No canal Universo do Lutador no Telegram, você encontrará dicas e orientações gratuitas sobre preparação física, mental e dieta para potencializar os seus treinos e seus resultados nas artes marciais. Não deixe a falta de conhecimento limitar o seu desempenho. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e junte-se à comunidade de lutadores determinados a alcançar o seu máximo potencial. Não perca tempo, comece a aprimorar as suas habilidades hoje mesmo. Número 1. Royce Gracie. Em um mundo onde as lutas valiam tudo e não havia limite para a brutalidade, um jovem brasileiro chamado Royce Gracie desafiou todas as expectativas e se tornou um ícone das artes marciais. Nascido em uma família de lendas do jiu-jitsu, Royce tinha o DNA da vitória correndo em suas veias. Com o nome Gracie estampado em seu kimono, Royce entrou no primeiro octógono do UFC, determinado a deixar a sua grande marca no mundo das lutas. O UFC 1, realizado em 1993, seria o palco para a sua ascensão à glória. Enquanto a multidão não entendia nada do que estava acontecendo, Royce enfrentou um desafio após o outro, mostrando o verdadeiro poder do jiu-jitsu brasileiro. Seu primeiro oponente, Art Jimmerson, entrou no octógono com uma luva em apenas uma das mãos, subestimando o jovem brasileiro. Mas Royce não se intimidou. Com movimentos precisos e uma técnica impecável, rapidamente finalizou Jimmerson, deixando todos boquiabertos. Em seguida, o lendário Ken Shamrock se colocou em seu caminho, um adversário respeitado e temido pelo mundo do MMA. Mas Royce não tinha medo. Com uma combinação de agilidade, astúcia e determinação feroz, ele rapidamente prendeu Shamrock em um mata-leão, forçando-o a desistir. Mas o teste final ainda estaria por vir. O holandês Gerard Gordeau, com sua reputação de luta livre e dureza implacável, estava pronto para enfrentar Royce. Era uma batalha de estilos e uma luta pela supremacia. Em um momento de pura adrenalina, Royce manteve sua calma e aplicou um mata-leão perfeito, forçando Gordeau a se render. A multidão explodiu em aplausos, testemunhando o nascimento então ali de um campeão. Royce havia conquistado o título do UFC 1, superando todas as adversidades e se tornando o primeiro campeão do UFC e por cima brasileiro na história do MMA. A jornada de Royce foi apenas o começo. Sua coragem, habilidade e paixão abriram as portas para os heróis do MMA brasileiro, que continuaram a desafiar limites e redefinir a sua grandeza. Número 2. Marco Ruas. Em uma época em que o MMA se chamava Vale Tudo e as regras eram mínimas, um lutador brasileiro se levantou para mudar o jogo. Seu nome? Marco Ruas. Sua missão é levar o MMA a um novo patamar. Em setembro de 1995, o UFC chegou com uma promessa de desafios insanos e a consagração de um novo campeão. Marco Ruas foi convocado para entrar naquele octógono implacável e ele estava pronto para mostrar ao mundo o poder do Brasil no MMA. A noite estava carregada de tensão e expectativa. Marco Ruas, pioneiro no MMA moderno, estava disposto a enfrentar todos em seu caminho. E assim, começou a jornada épica de Ruas no UFC 7. O primeiro desafio foi Larry Corriton. Ruas mostrou sua destreza e domínio das técnicas, finalizando seu oponente em uma chave de tornozelo em apenas 3 minutos e 23 segundos. Era um sinal claro de sua habilidade inegável. O próximo adversário de Ruas era Renko Pardoel, um oponente de respeito, mas Marco não se intimidou. Ele usou suas habilidades de trocação e grappling de forma magistral, finalizando Pardoel em 12 minutos e 27 segundos de pura intensidade. Em uma luta decisiva contra Paul Varelans, Marco Ruas estava cansado, mas sua vontade de ganhar naquele campeonato era ainda maior. Com chutes poderosos e socos precisos, ele mostrou ao mundo do MMA a sua força brutal. Em 13 minutos e 17 segundos, Marco nocauteou Varelans
conquistando o título de campeão do UFC e deixando seu legado no mundo do MMA. Marco Rose foi conhecido por difundir o MMA moderno, sendo o primeiro lutador a dominar e treinar várias artes marciais, mesmo na época em que o MMA se chamava Vale Tudo. Número 3. Vitor Belfort. Na época, seguindo o formato de eliminação direta, o brasileiro fenômeno triunfou sobre o americano Tegman na semifinal e Scott Ferroso na final, em um impressionante tempo de 43 segundos de combate. Com apenas 19 anos, ele conquistou o título de campeão do UFC, sendo o atleta mais jovem até então a conquistar esse feito, deixando o mundo perplexo com essa conquista extraordinária. Número 4. Murilo Bustamante. O lendário lutador de MMA, com origens no Brazilian Jiu-Jitsu, sob a tutela do mestre Carlson Gracie, acumulou inúmeros títulos mundiais na arte suave. Além disso, possuía habilidades sólidas no boxe, o que lhe permitia competir em todas as áreas do MMA. Fez sua estreia no UFC 25, onde saiu vitorioso contra o japonês Yoji Anjo. Embora tenha sofrido derrota controversa para o norte-americano Chuck Liddell no UFC 33, ele conquistou o título dos pesos médios no UFC e defendeu com sucesso no cinturão no UFC 37, ambos em 2002. Número 5. Anderson Silva. Considerado o maior nome da história do MMA mundial e sem dúvidas o mais proeminente do Brasil, Anderson Silva, conhecido como Spider, se ostentava com o título de lutador e o reinado mais longo até então, totalizando impressionantes 2.457 dias, equivalente a 6 anos e 8 meses, 22 dias, sem perder, um recorde inagualável para o UFC. Além disso, ele detém uma sequência mais extensa de vitórias, alcançando 16 triunfos consecutivos. Não apenas isso, mas Anderson Silva também é recordista de prêmios de nocaute da noite, com um impressionante total de 7 vitórias. Ele conquistou o título de campeão em outubro de 2006 e manteve até 2013, de 6 de julho. Sua atuação transcende as fronteiras do Brasil, sendo considerado um ícone do esporte em todo o mundo. Número 6. Rodrigo Minotauro. A lenda do Pride, um extinto evento de artes marciais mistas, destacava-se por suas conquistas e confrontos com grandes nomes. Em 2007, ele se ingressou ao UFC e teve uma estreia memorável ao derrotar o lutador Heath Herring. Em seguida, teve a oportunidade de disputar o cinturão contra o americano Tim Sylvia no UFC 81, onde triunfou ao finalizar com uma guilhotina e se sagrou campeão dos pesos pesados. No entanto, sua permanência no topo foi breve, pois acabou sofrendo uma derrota para Frank Mir no combate seguinte. Apesar disso, seu nome permanece eternizado entre os campeões e é reconhecido como uma verdadeira lenda no esporte. Número 7. Lyoto Machida. O representante do Karatê obteve impressionantes históricos de 16 vitórias consecutivas quando se tornou campeão do UFC. No entanto, sofreu sua primeira derrota logo após passar o cinturão para Shogun. Ao longo de sua carreira, ele conquistou notáveis vitórias sobre renomados atletas do esporte, incluindo Stephan Bonner, Thiago Silva, Ryan Bender, Tito Ortiz, Mauricio Rua, Vitor Belfort, Dan Henderson e Randy Couture. Sua estreia ocorreu no UFC em 2007, quando venceu o lutador americano Sam Horgan. Em 2009, enfrentando o americano Rashad Evans, ele conseguiu um impressionante nocaute, sendo campeão e premiado também com o título de nocaute da noite. Número 8. Mauricio Shogun. Com um impressionante histórico de 16 vitórias e apenas 2 derrotas, conquistado no Pride, onde se sagrou campeão dos médios, sua chegada ao UFC foi marcada por uma vitória sobre Forrest Griffin. No entanto, ele se recuperou ao derrotar Mark Coleman e Chuck Liddell. Essa série de vitórias lhe rendeu uma oportunidade para disputar o cinturão contra Lyoto, mas acabou perdendo por decisão unânime no primeiro. No entanto, na revanche, ele não apenas vingou na sua derrota, mas também tirou o cinturão de Lyoto com nocaute no primeiro round. Número 9. José Aldo. Aldo, um campeão incontestável do WEC, fez sua estreia no UFC em 2011, em abril. Ele conquistou uma vitória por decisão unânime sobre o canadense Mark Hominick e, logo na sua primeira luta, unificou os cinturões do UFC e do WEC. Durante seu reinado, Aldo foi o peso-pena mais dominante de todos os tempos, permanecendo invicto desde 2006 até 2015, quando sofreu o nocaute do irlandês Conor
McGregor. Embora nem tenha recebido o reconhecimento merecido, ele é um dos lutadores mais respeitados no esporte de combate. Número 10. Júnior Cigano. Iniciando sua carreira como especialista em boxe, o lutador fez sua estreia no UFC em 2008, onde derrotou seu compatriota Fabrício Werdum e foi premiado com o título do nocaute da noite. Em 2011, ele conquistou o cinturão dos pesos pesados do UFC, ao vencer então o campeão Caim Velasquez em apenas 1 minuto e 4 segundos do evento do UFC on Fox, Velasquez vs Dos Santos. Além disso, em dezembro de 2012, ele foi agraciado com a faixa preta de Jiu-Jitsu. Número 11. Renan Barão. Renan Barão, embora ele seja uma pessoa que não tem tanta fama como outros lutadores dessa lista, ele foi um dos lutadores mais dominantes de sua respectiva categoria, vencendo grandes adversários. Número 12. Fabrício Werdum. Após sua passagem pelo Pride, Werdum ingressou no UFC 2007. Ele teve um início decepcionante, sofrendo uma derrota para o bielorrusso Andrei Arlovski. Apesar desse revés, ele conseguiu conquistar 2 vitórias antes de enfrentar Cigano e deixar o evento. No entanto, Werdum retornou ao UFC em 2012 com grande determinação. Ele venceu o americano Roy Nelson e seguiu uma impressionante sequência de vitórias, que levou a conquistar o título interino e derrotar Mark Hunt em 2014. Em seguida, ele unificou o título ao vencer Caim Velasquez. Número 13. Rafael dos Anjos. No dia 14 de março de 2015, ocorreu o confronto entre Rafael dos Anjos e o lutador norte-americano Anthony Pettis pelo cinturão do UFC 185, realizado em Dallas. Nessa batalha histórica, Rafael dos Anjos saiu vitorioso por decisão unânime dos juízes, com placar triplo de 50-45. Com esta conquista, Rafael dos Anjos se tornou o primeiro brasileiro a se sagrar campeão dos pesos leves na história do UFC, além de receber o prestigiado prêmio de performance da noite. Número 14. Amanda Nunes. A leoa, considerada a maior lutadora de MMA de todos os tempos, se ingressou no UFC em 2013. Em sua estreia, derrotou Sheila Gaff, da Alemanha. Embora tenha sofrido uma derrota para Cat Zingano dos Estados Unidos, logo alcançou um sucesso notável. Desde então, acumulou 12 vitórias, culminando na conquista do título do cinturão peso galo feminino contra Miesha Tate no UFC 200. De lá pra cá, sua trajetória é marcada por inúmeras conquistas e pela derrubada de antigas rainhas. Em 29 de dezembro de 2018, ela superou a brasileira Cris Cyborg, se tornou a primeira campeã dos pesos galos dos penas, sendo a única mulher a assentar simultaneamente 2 cinturões no MMA. Ao longo de sua carreira, ela ainda continua a acumular recordes impressionantes. Número 15. Cris Cyborg. Cristiano Justino, conhecida como Cris Cyborg, é uma verdadeira lenda do MMA brasileiro, deixando sua marca na história. Ela foi uma das pioneiras do MMA feminino do país e levou o tempo para chegar no UFC, precisamente quase 11 anos de dedicação. Sua estreia no UFC ocorreu no evento UFC 198, em uma luta de peso casado, onde saiu vitoriosa diante da lutadora americana Leslie Smith. E o apelido Cyborg se tornava cada vez mais apropriado, já que ela conquistava vitórias por nocaute contra todas as suas adversárias, com exceção de apenas 2 lutas que foram decididas pelos pontos. Sua trajetória culminou com a conquista do cinturão dos pesos penas no UFC 214, onde ela derrotou Tonya Evergan por nocaute. Ela defendeu o título com sucesso em 2 ocasiões, até que sofreu uma derrota avassaladora por nocaute diante de Amanda Nunes, o que resultou na sua saída da franquia posteriormente. Número 16. Jéssica Batistaca. Jéssica Andrade é um notável exemplo de determinação para os brasileiros. Sua jornada no UFC começou em 2013 com uma derrota por nocaute para a americana Liz Carmouche. No entanto, ela se reinventou e conseguiu 3 vitórias consecutivas, apenas para ser finalizada por Marion Renault. Apesar das adversidades, Jéssica continuou lutando e somou mais 3 vitórias em seu currículo. Ela teve a oportunidade de disputar o cinturão contra a polonesa Joanna, mas acabou perdendo por decisão unânime. Determinada a alcançar o sucesso, Jéssica não desistiu e triunfou em mais 3 combates, levando a disputar novamente o cinturão. Dessa vez, ela enfrentou a americana Rose Namajunas e saiu vitoriosa por nocaute no UFC 237. Infelizmente, em sua primeira defesa do título, ela acabou perdendo para a chinesa Zhang Weili. Número 17. Deiveson Figueiredo. Com a cessão de Deiveson, Deus da Guerra, Figueiredo, o Brasil recuperou a sua posição de ter 2 campeões no UFC. Na verdade, 3, considerando que Amanda Nunes possuía 2 cinturões simultaneamente.
Ele estreou no UFC em 2017, obtendo a vitória sobre o mexicano Marco Beltrán. Em seguida, acumulou 4 vitórias no evento, alcançando um histórico perfeito de 15-0. No entanto, enfrentando Jussier Formiga, seu compatriota, Deiveson sofreu uma derrota por decisão unânime. Mas ele se recuperou ao derrotar Alexandre Pantoja, seu compatriota também, e ainda recebeu bônus de luta da noite. Assim, ele conquistou mais uma vitória contra o americano Tim Elliott, antes de lutar pelo cinturão dos moscas no UFC, contra Joseph Benavidez, também americano, em 2020. No entanto, o lutador paraense não conseguiu bater o peso e, apesar de vencer a luta, não conquistou o cinturão em a disputa. Entretanto, na revanche contra Benavidez, o brasileiro não deu chances para o azar e venceu no primeiro round, garantindo o título dos moscas em 2020. Ele também defendeu o cinturão em 3 ocasiões. Primeiramente derrotou o americano Alex Perez, em segundo lugar enfrentou o mexicano Brandon Moreno, resultando em um empate, pois embora Davis tivesse vencido, um ponto foi descontado devido ao chute legal no terceiro round. Por fim, ele perdeu o cinturão para o mesmo mexicano em 2021. Número 18, Charles do Bronx. No dia 15 de 5 de 2021, o lutador Charles do Bronx enfrentou o americano Michael Chandler e conquistou o mais recente cinturão dos brasileiros no UFC. A luta foi intensa, com tudo acontecendo já no primeiro round, e o brasileiro chegou a ficar abalado. No entanto, no segundo round, Charles não deu oportunidade para o azar e se consagrou campeão com um nocaute. Vale ressaltar que Charles estreou no UFC em 2010, vencendo o americano Darry Elkins. Apesar dos altos e baixos, ele foi subindo de degrau em degrau na organização até alcançar o topo. Ele detém um recorde com o maior número de vitórias por finalizações do UFC, com 14, além de ser o lutador com mais nocautes ou finalizações no UFC, totalizando 17. Charles também foi premiado como o melhor desempenho da noite em 11 ocasiões. Número 19, Glover Teixeira. Aos 42 anos de idade, conquistou o título do UFC em 2021, ao derrotar Jan Blachowicz com mata-leão no segundo round. O brasileiro estreou no UFC em 2012 e vinha acumulando uma série de 5 vitórias consecutivas antes de ter a oportunidade de disputar o cinturão. Após estabelecer o recorde de mais vitórias por finalização na categoria dos meios pesados, ao finalizar o seu compatriota Thiago Marreta com um mata-leão, Glover teve a chance de competir pelo cinturão pela primeira vez, alcançando assim o seu título de campeão. Número 20, Alex Poatan Pereira. Com apenas 5 lutas no UFC, o lutador brasileiro derrotou o lendário nigeriano dos pesos médios Israel Adesanya no último round. Apesar de ter começado a luta em desvantagem, com um nocaute impressionante, o brasileiro conseguiu a sua vitória. E assim concluímos nossa jornada de 20 brasileiros campeões do UFC. Espero que você tenha apreciado essa incrível lista de lutadores que colocaram o Brasil no topo no cenário do MMA. De Anderson Silva, a Amanda Nunes, José Aldo, a Cris, Cyborg, cada um desses campeões deixou sua marca e se tornou inspiração para gerações futuras de lutadores. Que essas histórias de sucesso nos lembrem da força, da determinação e do espírito de luta que são inerentes ao povo brasileiro. Obrigado por assistir e não se esqueça de voltar aos comentários e compartilhar o vídeo aos amantes do UFC. Tamo junto e até a próxima.